Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Vamos estudar hoje sobre o tabernáculo, nossa 10ª lição do trimestre, em Êxodo capítulo 35 até o capítulo 40. O texto áudio está em Êxodo capítulo 40, versículo 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 40, versículos 16 a 38, que a verdade prática nos diz que o tabernáculo simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. A introdução do nosso comentário nos fala que, sendo Deus um ser pessoal e relacional, sempre esteve nos seus propósitos se relacionar com os seres humanos. O tabernáculo era o seu endereço durante a peregrinação pelo deserto. Mais tarde, o tabernáculo se tornou o templo e, finalmente, em Cristo, o tabernáculo morou entre nós. E um dia nós moraremos com ele. Primeiro tópico da nossa lição: a preparação. O tabernáculo não desceu pronto do céu. Os israelitas receberam o privilégio de construí-lo, e Deus supriu tudo o que seria necessário para a sua construção. No primeiro item do primeiro tópico, Deus supre os recursos. Êxodo, capítulo 35, versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Chama a atenção esse aspecto. As contribuições foram voluntárias. Contribuiu quem queria. Isso foi solicitado por Deus e cumpriu dessa maneira, cumpriu-se dessa outra forma. Quem não quisesse, não precisava participar, mas todos queriam participar. A voluntariedade dos contribuintes era uma condição para a construção do tabernáculo. Da mesma forma, aprendemos com esta lição que Deus, podendo tomar tudo,
Deus podendo nos obrigar a servi-lo, mas Ele quer que o sirvamos voluntariamente, de coração. E o povo respondeu de uma forma tão liberal, tão pronta, tão generosa, que mais adiante, no capítulo 36, versículo 6 de Êxodo, por ordem de Moisés, eles foram orientados a interromper suas ofertas, porque o que fora recolhido já era mais do que suficiente. O que aprendemos então aqui? Aprendemos que esta atitude de liberalidade, de generosidade, de espontaneidade é o que Deus espera do seu povo. Mas outro ponto que nos chama a atenção é a transparência por parte de quem administrava o recebimento daqueles recursos. Às vezes, a falta de transparência atrapalha, dificulta o avanço da obra. Moisés poderia dizer: deixem que o povo traga, o que sobrar usaremos para outra atividade. Afinal, as necessidades são muitas. Mas Moisés não agiu assim. Havia um projeto específico, e o que chegou já bastava. Aqui vemos uma generosidade tão abundante que precisou ser parada, contida. O povo foi orientado a não ofertar mais, pois já tinha ofertado bastante. Deus ajude que cheguemos a um ponto em que o povo de Deus seja tão liberal, tão generoso, tão abundante, tão mão aberta, que os líderes possam dizer: está bom, irmãos, não precisa mais trazer nada, já temos o suficiente, que Deus nos torne assim. Segundo item do primeiro tópico, Deus supre a mão de obra. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, a todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Lemos no livro de Êxodo que Deus escolheu e capacitou pessoas específicas para que todo o projeto do tabernáculo fosse feito exatamente conforme a sua vontade, a obra de Deus, e Ele sempre chamará e capacitará pessoas para usar soberanamente. Afinal, quantos já não ouviram aquele refrão: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E foi isso que aconteceu com estes dois homens, Bezalel e Aholiabe, a quem Deus concedeu a habilidade, a inteligência para fazerem toda aquela obra. Mas não apenas a eles dois. Há também outras pessoas específicas, anônimas, mas que foram escolhidas por Deus para aquele grande trabalho. O tabernáculo precisava ser feito com desvelo, com primor, com cuidado. Não podia ser feito de uma maneira negligente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, portanto, derramou o espírito de habilidade, sabedoria e inteligência sobre toda essa equipe, liderada por esses dois obreiros chamados Bezalel e Aholiabe. 3 coisas se destacam aqui. Primeiro, a escolha soberana de Deus. Não houve uma votação, não houve uma seleção por parte do povo, por parte de Moisés. Deus, em pessoa, escolheu quem seriam os artífices chefes daquele grande projeto. A tarefa da construção era para aqueles que Deus chamou. É claro que frustra um pouco a nossa maneira de escolher. Nós, costumeiramente, gostamos de escolher as pessoas por um tipo de seleção, por um tipo de sorteio, por um tipo de aprovação, mas na obra de Deus, Ele é quem escolhe, Ele é quem levanta, Ele é quem determina as pessoas que estarão à frente dos trabalhos, dos projetos e do rebanho. Segundo ponto, a capacitação do Espírito para aqueles que vão liderar a construção do tabernáculo. O Espírito de Deus, que muitos imaginam que é apenas para batizar com o Espírito Santo, falar em línguas e coisas assim, mas ele tem uma amplitude de atribuições muito maior. E aqui Deus capacita as pessoas através do seu Espírito para construir aquele tabernáculo. A palavra tabernáculo, ela significa algo como tenda do encontro, tenda, barraca, a barraca do encontro, ou o barracão da consagração, o barracão da reunião do povo de Deus. São sinônimos deste nome bonito, tabernáculo, que quer dizer isso. É o lugar do encontro, é o lugar da morada entre Deus e os homens naquele momento. Outro ponto que nos chama a atenção: Moisés não faz nada.
ele não constrói nada. Ele supervisiona, inspeciona, sanciona, mas quem realmente está colocando a mão na massa para construir são outras pessoas. O que aprendemos com isso? O povo de Deus deve trabalhar em equipe, parceria, respeito mútuo. Não houve animosidade entre Moisés e os artesãos ou artífices que estavam envolvidos naquele projeto. Eles formavam uma unidade onde um completava o outro. Esse é o ideal do povo de Deus. Que o Senhor abençoe cada uma das nossas igrejas e possamos ser como Moisés e esta grande equipe, trabalharmos em parceria, trabalharmos em conjunto, cada um na sua tarefa que Deus designou e juntos faremos a obra do Mestre. Terceiro item do primeiro tópico: Deus entrega o projeto, segundo a tudo que o Senhor havia ordenado. O projeto do tabernáculo foi entregue a Moisés. Tudo tinha que ser feito conforme o modelo mostrado a ele no Monte Sinai. É isso mesmo. Durante os 40 dias que Moisés esteve ali, ele não recebeu apenas as tábuas dos 10 mandamentos. Ele recebeu muito mais do que isso. Outras leis, outras regras, outras normas para o povo de Israel e principalmente o modelo do tabernáculo. Há quem imagine que Moisés viu uma espécie de cópia maior, uma maquete maior do tabernáculo no céu e tomou isso como base para o seu projeto. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que Moisés viu um tabernáculo que exista no céu para reproduzir aqui na terra. Nada disso. O modelo que Deus concedeu a Moisés foi como deveria ser o tabernáculo aqui na terra. Foi esse o modelo ou maquete que foi mostrado a ele. Aprendemos então que Moisés não tirou da sua cabeça aquele modelo do tabernáculo. Deus é quem mostrou a ele como deveria ser feito. Deus especificou precisamente como tudo deveria ser feito. Não era um prédio qualquer, era uma morada para Deus. Por esse motivo, quando tudo terminou, Moisés precisou inspecionar e aprovar, pois afinal de contas, ele é quem tinha visto o tabernáculo em visão no céu. Não o tabernáculo celestial, mas ele viu o tabernáculo aqui da terra. Deus lhe mostrou como deveria ficar aquele tabernáculo aqui da terra. Então, Moisés ele não trouxe algo visual, ele trouxe instruções e ele conferia de acordo com aquilo que estava em sua mente. Aqui temos uma maquete de como era o tabernáculo. Esse foi aquilo que Moisés viu. Deus deve ter dado a ele em visão, mostrando o tabernáculo visto de vários ângulos, de várias direções. Deve ter mostrado os seus móveis, como deveria ficar a disposição de cada um dos móveis em todo esse entorno. Portanto, nesta maquete representando o tabernáculo, nós temos uma ideia de como era aquilo que Moisés viu e como era aquilo que eles construíram. No segundo tópico, lemos sobre a parte interna do tabernáculo. Afinal, ele era composto de duas partes, uma externa e outra interna. A interna estava dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. A arca e o propiciatório. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. De 2,5 côvados era o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. A arca, portanto, é uma das principais peças de todo o tabernáculo. Começaremos falando sobre ela. Esta medida em côvados significa que ela media aproximadamente 1,10 metro de comprimento e 70 centímetros de largura, e também 70 centímetros de altura. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, as 2 tábuas de pedra, a vara de Arão, que tinha florescida, e um pote com maná. Ele era o único móvel no Santo dos Santos. Aqui temos uma representação, nessa maquete, de como deve ter sido a Arca da Aliança, feita de madeira, recoberta em toda a sua extensão com ouro. E aqui os varais por onde ela era carregada. Esses varais nunca eram tirados dessas argolas. E eles serviam para que 4 levitas carregassem a Arca da Aliança.
É bom destacar um ponto interessante. Quando ela não estava dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança seguia coberta por um pano de azul, um pano de linho fino azul. Portanto, ela não ficava à vista do povo. Também não era tocada pelo povo. Os levitas formavam como que um cordão de isolamento em volta dela. Ninguém, além dos levitas, podia carregar a Arca da Aliança, de nenhuma outra tribo. Dessa forma, entendemos que essas imagens de querubins ou anjos que ficavam na tampa da Arca da Aliança, que este era o famoso propiciatório. O propiciatório nada mais era do que a tampa da Arca da Aliança com os querubins, um de frente para o outro, com as suas asas se tocando. Ela não ficava visível ao povo. Ela não era adorada pelo povo, como se fosse uma escultura qualquer. Sequer ela era vista. A arca simbolizava a própria presença e santidade de Deus. Por isso mesmo, nunca podia ser tocada ou manuseada levianamente. Como já falamos, ela tinha 2 varais que nunca podiam ser removidos e era através dessa forma que ela era carregada. Tudo isso demonstra o quê? A grande importância da santidade divina. Feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Essa mistura de materiais comuns, a madeira, e material precioso, o ouro, era uma conjunção maravilhosa entre aquilo que é mortal, comum, ordinário, com algo que é incomum, valiosíssimo, extraordinário. Isso apontava para Cristo, que tanto tinha a natureza humana quanto a natureza divina. 2 em 1. Por isso Jesus é chamado de monógenes, ou seja, o único da sua espécie, é o único do seu tipo. Como já falamos, o propiciatório, também feito de ouro, era a tampa, a cobertura da Arca da Aliança. Formava 2 peças acopladas. No dia da expiação, o Yom Kippur, era o 10º dia do 7º mês no calendário judaico, era aspergido, era espalhado pelo sumo sacerdote o sangue de um animal para perdão dos pecados. Essa aspersão, ela não acontecia aos olhos do povo. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo na parte inferior, na parte mais interna, ou seja, o Santo dos Santos, e lá dentro, sozinho, ele e Deus, na forma da Arca da Aliança, era aspergido sangue de animal para perdão dos pecados. Por isso, o propiciatório era chamado de Trono da Misericórdia. No segundo item do segundo tópico, lemos sobre a mesa e o candelabro. Fez também um candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. Seu pedestal, sua haste, cálices, maçanetas e suas flores formavam uma só peça. Nessas passagens, a mesa é sempre o segundo item mencionado na mobília do tabernáculo. O nome completo do item é Mesa do Pão da... Essa mesa também era feita de madeira de acácia, coberta com ouro puro. Possuía a mesma altura da arca, 70 centímetros, mas apenas 88 centímetros de comprimento e 44 de largura. Sobre ela, os sacerdotes colocavam pães frescos todos os sábados, ou seja, eram colocados 12 pães a cada semana. O pão, diferente do paganismo, não era para Deus comer. Aquele pão mostrava a provisão de Deus para o seu povo. 12 pães, um para cada tribo, simbolizando que Deus nunca deixaria faltar o pão ao povo de Israel. Ou seja, Deus providenciaria o alimento para todos. Temos aqui uma representação numa maquete de como deve ter sido a mesa com os pães da proposição. Interessante que essa mesa também tinha as suas argolas e seus varais para que ela fosse carregada durante a peregrinação do povo de Israel. Vamos falar do candelabro. O candelabro, ou menorá em hebraico, era feito de ouro puro. Pesava aproximadamente 35 quilos. Tinha uma haste central, da qual saíam 3 outras hastes de cada lado, totalizando 7 hastes, 7 braços. 7, o número da perfeição divina, o número divino. Em cada uma delas havia o depósito do pavio e do azeite.
ele tinha que ficar aceso o tempo todo. Ele ficava dentro do tabernáculo, mas não na parte mais interna, no Santo dos Santos, e sim no lugar santo. Ele iluminava todo o ambiente interior do tabernáculo. Lembre que estamos falando de uma barraca, de uma tenda, e normalmente lá dentro é escuro. Portanto, o tabernáculo ele servia para iluminar o local e também representava a luz de Deus sobre o seu povo e apontava para Cristo, a luz do mundo. A seguir falaremos do altar de incenso, que está em Êxodo capítulo 37, versículo 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento, um de largura e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Aqui, nesta maquete, vemos uma representação de como deve ter sido o altar de incenso, quadrado e a sua respectiva altura. Assim como a mesa e a Arca da Aliança, ele também tinha as suas argolas com varais para ser transportado pelos levitas. 4 levitas de cada lado, carregando esse altar de incenso, que, assim como os demais móveis, era feito de madeira de acácia revestida com ouro. O incenso era queimado de manhã e à tardinha, todos os dias. Por que de manhã e à tardinha? A tardinha é quando terminava um dia e começava um novo dia no calendário judaico, na contagem de dias. Então, é como se a cada novo dia o incenso tivesse que ser queimado, mas também durante o dia. Ele era chamado também de altar de ouro, para ser distinguido do outro altar, o altar de bronze, que ficava no meio do átrio. Somente os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, onde, além do altar do incenso, também ficava a mesa dos pães e o candelabro. Aqui, nesta maquete, vemos como eram organizados os móveis no tabernáculo. Aqui no lugar santo, nós temos a Arca da Aliança, onde ficava também a nuvem da presença de Deus, a Shekinah. E no lugar santíssimo ficava apenas a Arca da Aliança. Já no lugar santo ficavam o candelabro, a menorá, ficavam a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Repare também que o tabernáculo, como era uma barraca, ele era coberto por uma série de cortinas, que são estas várias cores aqui representadas. Cada uma dessas cortinas era de um material diferente. A cortina mais externa, a cobertura mais externa, era feita de peles de texugo. Logo em seguida, uma outra cortina de peles de carneiro e depois uma cortina de peles de cabras. Tudo isso para proteger dos rigores do deserto, vento, areia, o sol escaldante. Por baixo de toda essa cobertura de peles de animais, nós tínhamos o linho fino bordado, que era a cobertura mais interior e assim protegida do clima pelas outras cortinas, pelas outras coberturas. O altar do incenso, que era um pó aromático queimado no fogo, aquela fumaça subindo constantemente do altar simbolizava as orações do povo de Deus subindo constantemente diante do Senhor, como vemos em Salmo 141, versículo 2, como vemos no livro de Apocalipse. Vemos então que a fumaça do incenso ela representa as orações dos santos. Como é que está o nosso altar de incenso? Como é que está a nossa vida de oração? No terceiro tópico, falaremos sobre a parte externa do tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo ele não era um lugar de reunião, ou seja, não era como uma igreja. Portanto, esse espaço todo ele não era ocupado pelo povo. Não era aqui que o povo simples ficava quando vinha adorar a Deus. Eles ficavam na parte externa do tabernáculo. Estas colunas e esses panos, que eram cortinas de linho fino, formavam como que a separação entre aquilo que é sagrado, no caso o tabernáculo, e aquilo que é comum ou profano, que era o restante de espaço onde o povo ficava. Portanto, se engana quem pensa que estas cortinas se abriam para que todo o povo entrasse e ficasse aqui neste local. De forma nenhuma, não era assim.
O povo, quando se reunia para vir adorar a Deus, ficava do lado de fora destas cortinas. Muito bem, fora do tabernáculo, da parte da barraca, no chamado átrio ou pátio, ficavam o altar do holocausto e a bacia. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, de 5 a largura, ele era quadrado, e de 3 côvados a altura. Aqui, nesta representação, vemos como deve ter sido o altar dos holocaustos. Ele era de forma quadrada e não era feito de ouro como os demais móveis do tabernáculo. Ele era feito de bronze, um metal inferior, de madeira revestida de bronze. Aqui eram queimados os sacrifícios. Aqui eram queimados os holocaustos, as ofertas de paz, as ofertas alçadas. Todos aqueles sacrifícios que poderiam ser queimados eram feitos aqui neste altar. Ele era visível a todos, ficava na parte externa do tabernáculo. Era quadrado, possuindo pouco mais de 2 metros de comprimento e largura, e sua altura de aproximadamente 1,5 metros. Nesse altar eram oferecidos os animais, diferente do outro altar, o altar de ouro, ou incensário, onde eram oferecidos apenas as orações na forma de incenso. Aprendemos através desse altar que ninguém pode se aproximar de Deus pelos seus próprios esforços, sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Havia uma consciência clara na mente do povo de que, embora Deus habitasse entre eles, essa aproximação não era simples, pois Deus é santo e o homem pecador. O que fazer então? Oferecer um sacrifício substitutivo através de mediadores, que eram os sacerdotes. Hoje em dia, o culto cristão não tem mais um altar físico. O que muitas vezes nós chamamos de altar ou púlpito nada mais é do que uma plataforma elevada onde o preletor ou as pessoas que vão se apresentar na igreja ficam mais visíveis ao povo. Mas, tecnicamente, ele não é um altar, porque ali não são oferecidos mais sacrifícios. O sacrifício perfeito já foi oferecido. E esse sacrifício perfeito foi o próprio Jesus. O outro móvel que ficava na parte externa do tabernáculo, no pátio ou átrio, era a bacia de bronze ou pia de bronze. Ela ficava entre o altar do holocausto e a entrada do santo lugar. Antes que o sacerdote se aproximasse do altar ou entrasse no santuário, ele deveria se lavar e purificar, para só então ministrar apropriadamente. Essa era a utilidade da pia. Lembre-se que estamos falando de um serviço religioso onde eram oferecidos constantemente sacrifícios de animais. Era derramado sangue, aqueles animais tinham que ser pelados, tinham que ser retirado seu couro, sua pele, tinha que ser queimado no altar de sacrifícios. Tudo isso provocava em quem estivesse ali realizando aqueles sacrifícios, eles se sujavam de sangue, da poeira, do deserto. Tudo isso, então, necessitava que fosse lavado, fosse limpo. E o local onde ocorria essa purificação, esta lavagem, que não era só uma lavagem ritual, mas até higiênica, era a pia de bronze, que ficava aqui no pátio do tabernáculo. O que a pia de bronze nos ensina? É que, devido à santidade de Deus, ninguém pode se apresentar diante dele de forma descuidada. É preciso purificação. A água física que estava na pia de bronze ou na bacia de bronze também aponta para outra água, a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Em certa ocasião, Jesus fala para os seus discípulos: vocês já estão limpos, vocês já estão lavados pela palavra que vos tenho falado. Aprendemos então que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus escrita, ela também é como uma água que purifica as nossas vidas, purifica os nossos corações. Leiamos a Bíblia para sermos cada dia mais purificados. Como já mostramos antes, o átrio ou pátio do templo, ele era formado por cortinas de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. O tabernáculo ele ficava no centro do acampamento israelita. Aqui nós observamos como Deus organizou tudo.
já apontando para a cruz de Cristo. Aqui, de um lado, ficavam as tribos de Benjamim, Manassés e Efraim. Aqui, do lado sul, Gade, Simeão, Ruben. Ao leste, Judá, Issacar e Zebulon. E ao norte ficavam Dan, Aser e Naftali. Bom, e a tribo de Levi? Esses ficavam mais próximos do tabernáculo. De frente para o tabernáculo, na direção leste, Moisés, Arão e suas famílias montavam as suas barracas. Do lado sul, nós tínhamos os coatitas, descendentes de Coate. Ao lado oeste, nós tínhamos os gersonitas, descendentes de Gerson, e aqui ao lado norte, os meraritas, descendentes de Merari. Ou seja, o tabernáculo ficava no centro do acampamento, tendo ao seu redor as habitações dos israelitas. A majestade e beleza do tabernáculo, com seus materiais do reino animal, vegetal e mineral, revelava a grandeza e a glória do Deus de Israel. Era como se toda a natureza, todo o universo estivesse representado ali no tabernáculo. O átrio era a parte externa ao redor do tabernáculo, e a cerca que estabelecia os limites era formado pelas cortinas de linho fino. Portanto, todo esse espaço fora do tabernáculo propriamente dito é o que a Bíblia chama de átrio ou pátio. Aqui ficavam o altar de sacrifícios e a pia de bronze, formando, juntamente com os demais móveis do interior do tabernáculo, formando também uma cruz. Aqui nesta maquete, nós vemos uma representação do tabernáculo por dentro. No lugar santo, o altar de ouro, o altar do incenso, o candelabro de 7 braços, e aqui nós temos também altar de incenso e aqui a mesa com os pães da proposição. Do outro lado é o Santo dos Santos, separado por este véu, que não era propriamente um véu, mas sim uma cortina bastante grossa, bastante forte e resistente, que media aproximadamente 18 metros de altura por 9 metros de largura. Ela era muito resistente, muito forte, tecida de tal forma que apenas com animais de carga, como bois, puxando de um lado e de outro, que conseguiriam romper. Então, quando a Bíblia fala do véu do templo que rasgou de alto a baixo, ele não era uma cortina comum. Era tecido com 72 dobras, cada uma com 22 fios. Ou seja, tinha uma espessura de cerca de 10 centímetros ou 4 polegadas. Portanto, não era um simples véu, mas era um pano bastante grosso que formava a divisória entre o Santo dos Santos e o Lugar Santo. E todos esses móveis, colocados em ordem, vistos de cima, eles formam uma cruz. Aqui nós temos o eixo vertical, formado por esses móveis, e aqui o eixo horizontal, formado por esses dois outros móveis, candelabro e mesa dos pães. Ou seja, o tabernáculo ele já apontava para a cruz de Cristo. Ao todo, o tabernáculo com seu pátio formava uma construção de 75 metros de comprimento por 25 de largura, tendo uma única entrada. Resumidamente, o tabernáculo possuía uma divisão tríplice, o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Portanto, tudo isso que vemos aqui formava um conjunto de 75 metros de comprimento por 25 de largura. Havia uma única entrada para o tabernáculo, que era esta cortina decorada que havia aqui na frente, já apontando também para Cristo como o único caminho que nos leva a Deus. Outra observação: na parte externa, o metal que era utilizado para fazer os móveis, no caso o altar de sacrifícios e a bacia, era o bronze, um metal mais inferior. Já na parte interna, no lugar santo e no lugar santo dos santos, não havia bronze, mas sim ouro, mostrando a excelência e a grandeza da santidade de Deus. No terceiro item do terceiro tópico, a consagração. Quando finalmente todos os móveis e utensílios do tabernáculo ficaram prontos, ele foi erguido, ele foi levantado. A nuvem, a Shekinah de Deus, cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, a presença de Deus
se manifestou de forma sobrenatural naquele momento. O livro de Êxodo termina aqui, com o levantamento e consagração do tabernáculo. Há uma ênfase em todo o capítulo 39 e 40 que Moisés e o povo seguiram fielmente a palavra de Deus, ou seja, cada detalhe foi do jeito que Deus havia mandado. Por isso, aparece 17 vezes nesses últimos 2 capítulos que tudo eles fizeram conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Aprendemos aqui que a obra de Deus tem que ser feita do modo de Deus e para a glória de Deus. Tudo é coroado com a presença e a glória de Deus. Um detalhe importante: muitos séculos depois, quando Salomão constrói o seu templo, novamente a presença e a glória de Deus se manifestam de forma visível. A Shekinah, a nuvem da glória de Deus, encheu o templo de Salomão do mesmo jeito que tinha enchido o tabernáculo na sua inauguração. O livro de Êxodo é o ponto alto aqui com a consagração do tabernáculo. A glória de um templo não é sua beleza arquitetônica ou sua riqueza material, mas a presença de Deus ali. Sem essa presença, tudo será em vão. Sem a presença de Deus, nossos cultos serão vazios, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Em termos pessoais, a lição é a mesma. Nada tem valor se Deus não estiver presente. A nossa aplicação pessoal nos fala que Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Nele, literal e historicamente, Deus está conosco e nos convida para desfrutar da sua comunhão e segui-lo. Esse é um resumo da nossa lição número 10 e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e seja cada dia mais abençoado em nome de Jesus. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que